Ora viva, muito bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso tema voltado aos principais problemas que afligem a economia. E nós aqui hoje vamos falar sobre a análise dos três grandes problemas que preocupam a economia. Eu sou José Lumbo, economista, estou aqui para moderar esta grande temática e tenho aqui no estúdio os analistas econômicos que vão estar aqui para nos ajudar na descomplicação desta grande temática sobre economia. Fiquem conosco ligados nesse nosso canal do YouTube. Não esqueçam de subscreverem-se no canal, dar sempre um like, porque isso ajuda-nos a manter o nosso canal e a termos mais aulas. Esta aula é a número 14 e estamos aqui para desenrolar este tema que tem muito a ver com os três grandes problemas que preocupam a economia. Tenho aqui então como convidado o Dr. Antônio Candongo, ele que é economista e analista daqui da nossa casa. Já é a segunda vez, doutor. De facto. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Bom dia, Dr. Lumbo. Bom dia aos convidados do painel. Viva! Muito bem. Tenho aqui também a saudar, não é? O Dr. Domingos Lucunde, ele que é analista residente daqui, nessas nossas aulas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Dr. José Lumbo, pelo convite. Obrigado por convidar a fazer parte deste programa pela segunda vez. E uma saudação extensiva para a plateia. Maravilha, maravilha. Temos então também aqui o doutor Agnaldo Gando, o Jacaré, ele que é economista residente, analista e faz parte também da equipa técnica. Muito bom dia, doutor. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui na casa para contribuirmos. Maravilha, bem-aja. Saudações ao doutor Luindula, que dispensa a apresentação, não é? É também o nosso economista, professor e analista residente aqui do nosso canal. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Dr. José Lumbo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Essa é a nossa casa, conforme o nosso slogan é tudo nosso. Nós vamos sempre fazer o melhor para levar isso o mais avante possível. Maravilha, é tudo nosso mesmo quando se trata de relógio econômico, certo? Portanto, este aqui é o nosso slogan. Eu quando digo assim, tudo nosso. Então a comunidade acadêmica já domina este assunto, já domina esse dossiê. Nós estamos aqui a falar dos três grandes problemas na qual preocupam a economia. Aqui estamos no melhor canal sobre questões econômicas em Angola, no YouTube. Somos nós que estamos a liderar em Angola, nesse nosso espaço, até porque não temos outros concorrentes, pá. Do resto é cópia. Nesta altura estamos aqui para falar sobre a análise dos três grandes problemas que preocupam a economia. Isso é uma batata quente. Nós, na verdade, ao fazermos este enquadramento, queríamos aqui pontualizar a nossa audiência que é fundamental percebermos que se não existisse a escassez, não existiria a economia. Portanto, o objeto de estudo da economia é a escassez. E quando introduzimos o conceito de escassez no domínio dos assuntos econômicos, nos convida a perceber um bocadinho sobre o trade-off. Trade-off, a necessidade de olharmos na balança algum elemento, deixar de fazer algo em detrimento de outrem, olhar numa perspectiva em detrimento de outrem. Nós aqui, para respondermos os três grandes problemas, ou seja, os três grandes problemas surgem por conta da escassez. Porque os recursos são escassos, mas as necessidades são ilimitadas. Então aqui vamos no que concerne às questões de produção, e nós temos aqui na nossa tela uma linha orientadora do que vai nos fazer abordar sobre a temática, não é? Nós trouxemos aqui três grandes problemas. O que e quanto produzir? Como produzir? E para quem produzir? Vamos descodificar isso hoje. Vamos trazer isso para
o entendimento de toda a nossa audiência. Não esqueça de dar aquele like, de dar o like, subscrever ao canal e partilhar com todos, porque isso faz bem para nós. E também, naturalmente, temos o nosso livro à disposição das bancas em Portugal, Angola. Não esqueçam de comprar. Portugal, 14 euros. Angola, está o preço único de 7.000 kwanzas nas livrarias das Irmãs Paulinas. Ora viva, Dr. Candongo, qual é a apreciação que fazes sobre essa grande questão que nós temos aqui? São três problemas. São três grandes problemas que preocupam a nossa economia. E qual é a apreciação que faz sobre esta análise? Obrigado, Dr. Lumbo. Começo dizendo o seguinte: olhar a árvore, não olhar a árvore, olhar a floresta. Mas quando eu trago essa narrativa, não olhar a árvore, olhar a floresta, é partindo pelo pressuposto que toda e qualquer economia questiona-se e coloca-se com determinados problemas. Se nós trazemos então aqui mais terra, que é a economia doméstica, a economia familiar, toda a casa vivencia problemas. Problemas esses que devem ter e dar resposta. Quanto à dinamização, eu trago aqui dois grandes economistas, né? Nordus e Samuelson, que trazem um conceito de economia. Quem é então a economia? E disse muito bem o nosso apresentador sobre a questão da escassez. A escassez dos recursos, a escassez da produtividade de determinados bens ou serviços levarão então a fundamentar determinados problemas ou responder a determinados questionamentos. E aí, para não deixar de pôr em parte, a economia então nos coloca essas três grandes questões: o que, quanto, como e para quem produzir. Vamos então lá mais para frente desmistificar cada uma dessas variáveis que aqui nos é apresentado, ou cada um desses problemas aqui que nos é apresentado. Maravilha. Muito bom. Obrigado, doutor Candongo. Eu acho que aqui hoje vai estar quente. Pá. Já está aqui uma pequena introdução. Doutor Domingos, então, qual é o primeiro enquadramento que faz? Ora bem, a economia, diz então, ela é a ciência que estuda os recursos escassos. E é na escassez onde nasceu estas questões: o que, como produzir e para quem produzir. Sabemos que os recursos são escassos e, como escasso, o homem deve usar estes recursos escassos de forma racional. Exatamente, muito bom. Dr. Domingos também fez aqui o primeiro enquadramento, a utilização de forma racional desses recursos que são naturalmente escassos. Dr. Luindula. Ok, obrigado. Pronto, a questão mais importante da ciência econômica já está a ser aqui dita, que é a escassez. Então, todas as economias, qualquer que seja, não importa a dimensão, vão deparar-se sempre com estes problemas. Logo, como não pode-se produzir tudo atendendo à escassez, utilizando toda a tecnologia e todo o conhecimento, todos os recursos existentes, é necessário termos aqui em conta a resposta a estas questões. Então, olhando aquilo que é uma fronteira de possibilidade de produção, é necessário que tenhamos aqui o conceito de custo de oportunidade, tenhamos aqui o conceito de libertar alguma quantidade de recursos para priorizar o resto. Exatamente. Nós não conseguimos produzir tudo tendo em conta o conceito o conceito de custo de oportunidade e a escassez dos recursos. Então, hoje vamos ter aqui um momento bom para nós discutirmos estes assuntos e vermos então como é que as economias podem lidar com as questões que estão em torno daquilo que é a ciência econômica. Maravilha, maravilha, doutor Luindula, muito bom. Agora vamos passar para o doutor Aguinaldo Gando, o Jacaré, para fazer o seu enquadramento inicial. Me sinto ultrapassado, porque os colegas deram aqui tudo quanto é necessário para a introdução.
Se calhar aqui era olhar para essas questões, mas também fazer aqui a colação que nas economias que têm uma velocidade tremenda e muito propenso ao mercado, chama aqui um elemento essencial para responder essas grandes questões, né, que é o mercado. Ok. E já sabemos que o mercado como tal não produz tudo da melhor forma possível, vai sempre procurar produzir aquilo que é mais rentável, mas também para atingirmos essas questões é necessário que olharmos também para a estrutura da economia como tal, né? É preciso estimular aqui o lado da oferta. Quem responde, na verdade, essas questões é a oferta. E por que eu digo que é a oferta? Porque a oferta estimula muito aquilo que é a produção. E nós chamamos aqui a produção, vamos chamar os produtores. E eu tenho dito que quem responde, na verdade, a esses três problemas é o produtor. Pese embora o Estado crie aqui as balizas necessárias, quando estou aqui a falar o Estado cria as balizas necessárias, é trabalhar aquilo que são os nossos custos de contexto e os custos estruturais. Então estamos aqui a falar, criar condições como saneamento básico, estabilidade como tal, porque não há produção sem homem. Então, né, mais uma vez aqui, vou bater na tecla que eu venho chamando, né? É necessário que se estimule aqui o capital humano. Se não estimularmos o capital humano, o mercado por si só não vai dar essa resposta, que é o elemento principal que entra em combinação com todos os outros fatores para que haja a disposição desses três problemas. Mas dá para frente, se calhar vamos chamar como podemos atingir aqui esses problemas. Maravilha, maravilha. Portanto, merece uma salva de palmas essa primeira ronda. Não é? Todos os nossos convidados já deram aqui os seus aspectos introdutores. É verdade que sim. O tempo mede-se no relógio. Dinheiro mede-se na economia. Portanto, tudo é nosso. É econômico. Portanto, é assim mesmo. Porque nós medimos o tempo e demos a verdadeira importância sobre o dinheiro. O dinheiro é fundamental. O dinheiro deve circular. O dinheiro deve ser investido. Portanto, faça poupança e faça investimento. Nós, agora, nessa segunda ronda de questões, vamos trazer aqui um trecho daqui do nosso livro de lições de macroeconomia. Nós, quando fizemos a abordagem sobre essa questão dos três grandes problemas que preocupam a economia, na página número 22, nós tivemos o seguinte cuidado. Quando falamos o que e quanto produzir, dissemos assim: o governo deve decidir se constrói mais estradas ou compra mais Toyota do modelo Lexus para apoiar os deputados. O Orçamento Geral do Estado deve ter uma atenção especial nas despesas de capital ou despesas correntes. Ou seja, são questões muito provocantes, mas são questões que qualquer decisor de política macroeconômica se depara com ele. Os economistas existem, os gestores, contabilistas, todo mundo da ciência econômica existem para conseguir gerir os recursos com o mínimo possível. Ok? Sejam eles escassos, mas conseguir atender todas as necessidades, dar resposta a todas as necessidades. E momentos há que nós, ao fazermos uma determinada gestão, nos deparamos com essas questões. Então, como responder essas questões? Depois tem a questão de como produzir. Depois tem a questão para quem eu vou produzir. Então agora vamos entrar a fundo. Vamos entrar nessas três grandes questões. Eu queria aqui que os meus analistas ajudassem-nos a perceber, a descodificar essas questões voltadas aos problemas que preocupam a economia. Atenção que esses problemas não são simplesmente macro. Como disse muito bem o Dr. Candongo, é em torno da economia doméstica, no nosso dia a dia, esses problemas também podem surgir. Nós podemos nos deparar também com grandes questões. Olha, e aqui eu queria aproveitar as câmeras do relógio econômico para agradecer a Adão e Eva, porque Adão e Eva, naquela altura, tiveram um comportamento não muito bom para com Deus, não é? Na altura, porque Deus disse a eles:
vocês pecaram, não cumpriram com as minhas orientações. Por isso, vocês vão continuar a trabalhar para toda a vida, vão trabalhar sempre. Os recursos agora já não vão ser abundantes para vocês. E temos que agradecer por isso que estamos aqui como economista, porque se Adão e Eva na altura tivessem um bom comportamento, os recursos seriam abundantes e não existia economia. Então temos que dar aqui uma palavra de agradecimento, muito bom comportamento. Todavia, eu quero aqui passar a questão para o meu amigo Dr. Candongo, é para descontrair, não é? Mas Adão e Eva tiveram um bom comportamento, doutor. Porque hoje nós estamos a estudar economia, estamos a ver que os recursos são escassos, não são abundantes, porque naquela altura, se fossem tudo abundante, hoje não estaria. Imagina se você encontrasse tudo, em qualquer sítio, tudo. Dinheiro, comida, tudo em qualquer sítio. Não havia necessidade de estudarmos a economia. Doutor Candongo, vamos lá então entrar nas questões. Vamos sim. Qual é a visão que tens aqui então sobre agora o desenrolar? Já introduziu? Exatamente. Obrigado, doutor Lombo. Fez muito bem o enquadramento de agradecer a Eva. Sim. As minhas palavras de agradecimento. É olhar aí na questão dos tais bens econômicos, porque os bens econômicos é tudo aquilo que leva um custo para ser adquirido. Olhando aí nas questões do que nos é aqui apresentado, descodificar isso é trazer um pouco de perceber que economia e produção. Ok. Economia e produção porque parece de atender determinadas necessidades. E vamos olhar a conjuntura. Os problemas são visíveis, mas toda e qualquer economia que produz e quer responder determinadas necessidades, porque são muitas, há necessidade de estruturarmos então aquela questão de enquadramento das questões, num tipo ou num que sistema econômico vai ser adaptado. Ok. Devo perceber se que sistema econômico eu estou, de economia de direção central, de economia de mercado ou de economia mista. Aí eu consigo estruturar as questões para então dar resposta, porque nós sabemos que os sistemas, que seja de economia de direção central, de economia de mercado, têm um impacto de atuação diferente. Porque versa a questão, sim, de olhar a escassez dos recursos e com ele dar resposta a essas perguntas, atendendo quem? Um órgão que decide. Já o outro olha para um aspecto muito simples, a questão do mercado, porque em tudo depois vai estar o quê? A procura e a oferta. Ok? Só que um vai mensurar, sim, nessa estrutura vamos olhar aqui, economia de direção central. O tipo de sistema econômico de direção central é olhar o poder de decisão em um único órgão. É lógico que há lá uma cadeia de estrutura para ser complementarizada. Por exemplo, o que e quanto produzir. Para quê? Para atender a necessidade de todos. Como eu posso atender a necessidade de todos nessa economia de direção central? É olhar pelos recursos que eu tenho. Vamos supor, se eu entender que a minha economia vai ter que produzir bolo, que é o produto final, eu devo saber se tenho condições de ter a farinha, o forno, o fermento, porque todos vão participar, que é para atender a necessidade de todos. Ou seja, os fatores de produção é olhada numa cadeia de decisão central, em que esse órgão de decisão central consegue modelar e dar resposta a essa estrutura. Mas aí num sistema de economia planificada, nesse caso, ok. Exatamente, nesse sistema de economia planificada, onde é velar, né, atender a determinadas condições de recursos para dar a resposta a essas questões. Porque no final de tudo faz o quê? É dividir o bolo. É dividir o bolo. Mas agora, no mercado, quando entra no mercado já aquelas forças da demanda e da oferta? Forças da demanda. Aí, nesta direção central também temos a demanda e a oferta, mas só que atuam de forma diferente como o mercado. Já no mercado vai ser o quê? Vai ser uma questão do Estado garantir aquilo que são as questões de mobilidade, não é? As garantias, está a dizer, segurança, porque aí o mercado atua de forma diferente, ou seja, é mais um setor privado a responder a estas questões. O Estado vai estar por trás para trazer o quê? As garantias, ou seja, garantir a segurança, garantir, vamos chamar aqui as estradas, saúde. Educação. Porque aí vai trazer o setor privado para atrair e para ajudar na fundamentação desses problemas que a economia levanta. Ok, maravilha. Doutor Domingos. Ao olhar por essas questões, não deve colocar de parte o homem como centro das atenções.
Ok. Aqui apontou Ricardo, David Ricardo, não é? Princípio da especialização é fundamental, realmente, e aponta recursos humanos nessa abordagem. E eu acho que aqui, Agnaldo, não sei se vai acrescentar, mas, Agnaldo, o que é que podes trazer mais? Já está aqui os recursos humanos, mas agora como vamos efetivamente utilizar estes recursos humanos para responder a essas três grandes questões? Bom, doutor Lume, deixa-me antes de mistificar aqui, como nós estamos num processo econômico, economia e pedagogia, né? Sim, sim. Estas três questões, e por que eu chamei aqui o fator ou o recurso humano? Porque também a economia é comportamento, tu tens que ter Sim. porque a par desses três problemas, vem as economias como a nossa vão nos acrescentar mais um, como gastar. Como gastar? E Isso, como é que explicas isso? isso tem sido dos grandes fatores de estrangulamento para a concretização dessas três questões. O que, deixa-me já dizer que aqui, o que estamos a definir, que tipo de bens e serviços vamos produzir tendo em conta o público-alvo, e como produzir, aqui a tecnologia de produção. Combinações de fatores produtivos, produtores fazem, passa aqui o pleonasmo, para alcançar esses tais objetivos. E para quem produzir, é o foco, o público. Ou seja, a população vai... Volta novamente aqui ao capital humano, as pessoas logo. Por isso é que é um ciclo. Por isso é que é um ciclo. Nós não podemos estar muito preocupados muitas das vezes com a escassez. Desde que existe economia vai existir escassez. Desde que a vida é vida, a escassez já não vai terminar. Okay? Nós temos que estar preocupados com o modo como vamos resolver esses problemas. Por isso é que eu chamei aqui e fiz aqui a colocação, o fator produção. E quando chamo o fator produção, eu sou muito amigo dos produtores. Porque no final de tudo são eles que acabam por resolver esses problemas. E por que eu digo que o produtor é o elemento essencial? Pese embora cabe aqui ao Estado a concretização ou a criação de balizas necessárias para a materialização dessas questões. Repara, o produtor, primeiro, de um lado, é ele que faz a transformação dos recursos ou das matérias-primas em produto acabado. Dois, é o produtor que faz a remuneração dos fatores de produção. Que são capital, trabalho, terra e de tecnologia. E de outro lado, é o produtor que tem o trabalho aqui de fazer a combinação dos meios de produção, com vista a produzir o maior número de bens possível com os parcos recursos. Por isso é que eu disse que é o produtor que responde às três questões fundamentais de uma economia: e como e para quem produzir. E a outra questão aqui é que eu muito gosto, eu comportamental, nós temos dito assim: quando a cabeça não regula, o corpo paga. Isso é que eu chamei aqui a colação, como gastar. Vamos entrar aqui em questões. Porque podes passar por todas essas fases, depois se não saberes como. Não, como gastar. Eu só dou um exemplo. Só um exemplo muito básico. Por exemplo, nós para aquilo que é a nossa praça, se nós olharmos para aquilo que é a estruturação dos nossos programas, vou chamar aqui a colação um programa de curto prazo, que é o Orçamento Geral do Estado. Repara, nós temos um orçamento que, para responder essas três questões, vai ser muito difícil. Por uma questão muito simples. Nós temos um orçamento que estimula muito a procura. Não estimula a oferta. Se nós não estimularmos a nossa oferta, dificilmente vamos conseguir materializar essas questões. Um exemplo aqui muito básico é olhar para aquilo que é a nossa estruturação. Repara, doutor Lumbo, a essa altura nós discutimos muito com o problema de câmbio. Mas nós continuamos a exportar força de trabalho para as outras economias. Continuamos, não diria ter força de trabalho, continuamos a exportar oportunidade para a produção das outras economias. Tudo por quê? Porque nós continuamos a ter a dificuldade de como gastar. Em 2023, por exemplo, nós gastamos qualquer coisa como 15 bilhões de dólares, 1.000 milhões de dólares, no grosso modo com a importação. Desses 15 mil milhões de dólares, repara, tivemos qualquer coisa como 34% com bens de luz e a subvencionar combustível. E por que eu trago aqui essa população? Porque o nosso livro de lições de macroeconomia espelha isso. E 34%, nós temos 34% para essa faceta que é bens de luxo e a subvenção de combustível, que é mais gasta com bens de luxo em Angola
pelo governo. Preciso aqui nós desmistificarmos que uma coisa é governo, outra coisa é Estado. O Estado somos todos nós. Yeah. O governo é que faz a materialização das políticas públicas. Yeah. E repara que nesse grosso modo dos 15 mil... Mas gastaram com bens de luxo, como é que gastamos? Então, isso é simples, doutor. Isso é simples. Se nós olharmos, sairmos pelas estradas, vá para o Ministério. Todo chefe de departamento tem fortuna. Os diretores. Quem mais compra? Os deputados, as viaturas de apoio. Viaturas de luxo. São todas. E gastamos a subvencionar combustível numa fanja muito pequena, em detrimento do sacrifício do quê? Uma fanja muito pequena. Ok. Quem produz em Angola é óleo. Okay? E repara... Mas agora a solução. Deixa-me Está identificado o problema, a solução. Deixa-me só trazer aqui a população. A solução, nós poderíamos inverter o chip. Yeah. Repara que nós gastamos qualquer coisa como que é a nossa formação bruta de capital fixo. A formação bruta de capital fixo é a vitamina para a economia. Yeah. O estímulo. Yeah. Quando estou a chamar aqui a formação bruta de capital fixo, estou a chamar o quê? Os bens de capitais. Yeah. E a economia, os bens de capitais, são aqueles bens que estimulam a produção de outros bens. Yeah. Uma coisa como 23%. Yeah. Ficou 23%. 23%. Aquilo que é o chá do dia do empresário. Yeah. Sabe? Quando estou a dizer aqui chá do dia do empresário é C de capacidade, H de habilidade, A de avanço, D de dinâmica, I de inteligência. Infelizmente nós aqui na nossa praça o E de ataque, deveria ser de arranque. Mas solução, Jacaré, solução. Bom, a solução, todos não está identificado, é invertermos os chips. Ok. Temos que ter um orçamento amigo do crescimento econômico. Formação bruta de capital, ou seja, o orçamento tem que estar muito voltado às despesas efetivas de capital com capacidade de vitaminar a economia. E para isso temos que ter um orçamento muito amigo do crescimento econômico. Do crescimento, e fazermos um orçamento a nível amigo do crescimento econômico, estimularmos cada vez mais a produção. Se não só vamos estimular a produção, se criamos aqui condições necessárias. Mas esse orçamento que é anual, e pronto, claro que ele anda com um plano, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, que é plurianual. E não será que também aqui associar veja, começamos a pensar já nos orçamentos plurianuais. Mas eu estou dito assim, ainda que nós pensamos nos orçamentos plurianuais, mas tem que é uma questão muito interessante. Se tu continuares a fazer mal presente, o futuro vai ser errado. Eu quero dizer, porque o longo prazo, o médio e longo prazo é somatório dos curto prazo. Sim. Nós começamos a pecar aqui no curto prazo. Melhorar aqui no curto prazo para ter sucessos depois no médio e longo prazo. Ok. O longo prazo é o curto prazo acumulado. Okay? É necessário que criamos aqui baliza para que o lado da produção, que é que vai responder essas questões, ter maior atuação. E para isso é preciso estimular aqui um crescimento econômico amigo do lado da oferta. Estimular aqui um crescimento econômico ou um orçamento amigo do lado da oferta é criar condições para que a oferta atua de forma pujante. Nós temos muitos problemas ainda. E eu estou a ver no quadro, por exemplo, a terra. Angola, utilização da terra. São esses problemas que nós temos que atacar para dinamizar e vitamizar a economia. Maravilha. Vai ser difícil. Maravilha. Obrigado, Dr. Agnaldo Gando. É como sempre, no estilo dele, é mesmo o jacaré. Portanto, é consultor econômico. Ele tem muitas soluções para o país, muitas soluções. Então vamos lá parar de buscar pessoas lá no estrangeiro para trazer soluções técnicas que aqui os nossos economistas têm. Consultem o Jacaré, consultem o Agnaldo Gando, consultem o Domingos, consultem o Lundula, consultem o Candongo, consultem José Lumbo. Naturalmente vou com a minha equipa do relógio econômico para trazer a solução. Doutor Lundula. Bom, nós ao olharmos para essas questões, acho que a resolução desses problemas, das três principais questões, está intimamente ligado para aquilo que é o modelo econômico. Ok. Nós, se irmos na história da economia, no pensamento econômico, vamos ver que os clássicos eram mais liberais do que os não clássicos. Ou seja, para os clássicos, não convinha muito o Estado intrometer-se nos problemas econômicos, porque isso causava
atraso. Yeah. Acho que todos nós aqui como economistas sabemos daquela célebre frase de Adam Smith, né? Não é da boa fé do padeiro que o pão chega à mesa. Yeah. Ok, para os clássicos é fundamental que seja os privados, e isso é que deu origem à economia de mercado, que resolvam os problemas. E porque normalmente quando é o privado a resolver o problema, o privado está guiado pelo lucro. Yeah. O privado não vai construir um condomínio de casas de luxo no sul do país, quando sabe que as pessoas não vão comprar. Ele quer lucro, ele tem mais capacidade de fazer estudo do mercado, Yeah. porque ele espera retorno do investimento. Yeah. Se for o Estado a fazê-lo, tem mais aquele espírito paternal, principalmente em épocas eleitorais. Ele quer um populismo e acaba às vezes investir, fazer infraestrutura em zonas em que não dá retorno. Quem anda por Angola sabe que as centralidades que o país construiu no interior do país quase que não são habitados. Se forem habitados, não haverá retorno com a renda resolúvel, porque a maior parte das pessoas que detêm rendimento estão todos concentrados em Luanda. Então, às vezes, me sinto um pouco clássico diante desses tipos de comportamento. Jean Baptiste, por exemplo, diz que ele é um dos principais liberalistas. Ele acha que toda oferta cria a sua própria procura. Ou seja, o Estado não precisa fazer muita coisa, o Estado não precisa construir nosso super. Se fazê-lo, não vai dar certo. E nós temos o nosso super aqui todos. Nenhum funciona. Yeah. Foram esses recursos, o que produzir, construir nosso super, poupa lá, que hoje não dá certo. Se pegasse aquele recurso, investir noutro setor, se calhar financiasse um privado que está atrás do lucro, daria soluções melhores e hoje os mercados continuariam a funcionar conforme o nosso esse Core Verde, Fresmart funciona. Sim. Os nossos super popular não funcionaram. Por quê? Porque foram projetos criados por pessoas que não deveriam ser eles a fazê-lo. Então, o modelo econômico também é determinante para responder estas três questões. É um desperdício, por exemplo, alguém ir construir uma fábrica de calções Chuna Baby na Arábia Saudita. O contexto, Não usam. Yeah. Então, o privado, como já sabe que eu tenho que vender para ter lucro, isto aqui ele não faz, não comete muitos erros assim, como o Estado cometeria na ânsia de atender o problema da população toda. Então, como os clássicos dizem, os clássicos em nenhum momento disseram que o Estado não pode fazer nada. Não. Por exemplo, eles falavam proteger o reino, a majestade dos invasores, ou seja, garantir a segurança e a tranquilidade, construir as infraestruturas básicas, regular a economia, é tarefa do Estado. O resto não. Porque a segurança nacional, né? Sim. Esses problemas vão ter problemas de prioridade. O Estado, na ânsia de querer atender os problemas da população, vai acabar por utilizar os recursos que já são poucos em áreas que não é necessário. Depois, já ninguém vai supervisionar. Os nossos estádios que construímos por cá estão ali, exceto o 11 de novembro. Nenhum recebe jogos. Os catamarã que teriam as pessoas do Porto de Luanda para o Capuçoca ou o Embarcador, hoje não funciona. Se fosse uma empresa privada a comprar, desde que lhe deem as condições e tenham um crédito bancário para comprar barcos, hoje continuariam a funcionar porque ele quer lucros. Então, estes problemas, muitas das vezes, é só escolherem bem o modelo econômico e o mais eficiente consegue dar resposta a esses problemas de uma maneira melhor do que um modelo econômico socialista. E se nós repararmos, por exemplo, após a queda do Bloco do Leste, ou seja, após as independências dos países africanos, os países que se aliaram ao Bloco do Leste, à União da República Socialista Soviética, quase que não tiveram o mesmo desenvolvimento aos capitalistas. Eles atrasaram. A Cuba é um exemplo. Angola teve os problemas que teve. Nós nos desfizemos do socialismo cedo, mas só que não fomos capitalistas originais. E quando você é capitalista,
de mentira acaba a ser pior que o socialista. Yeah. Só com Angola. Yeah. Angola teoricamente era capitalista, mas na prática não. Yeah. Nós continuávamos a olhar ao Estado, a resolver todos os problemas. Yeah. Essas questões de subvenção dos combustíveis e de outros produtos são comportamentos socialistas Yeah. e que nós nos prendemos e isso custou-nos caro, continua a custar-nos caro Sim, até sim, hoje. sim, sim. E hoje, se o Estado decidir retirar isso, é uma convulsão social. Yeah. Nós nos acostumamos. Yeah. Então, esses problemas têm em si solução ligada à racionalidade dos recursos. Mas, se escolhermos bem o sistema econômico para dar resposta a estas questões, a solução seria melhor. E a economia de mercado consegue dar melhor resposta a estes problemas do que a economia de direção central, conforme disse o Dr. Candongo. Então, eu ainda acho que o Estado, para resolver esses problemas, só precisa desempenhar o seu papel como regulador da economia e deixar que os privados façam o seu papel de privado. Porque se nós continuarmos a cometermos de construir estádios de futebol, lojas, nós com dinheiro do orçamento, dificilmente vamos conseguir dar as melhores respostas possíveis a estas questões. Ok, maravilha, maravilha. Há quem disse que até mesmo estradas, se não consegue, pode deixar o privado entrar no processo. O privado constrói estrada, depois cobra. Não é? Pronto, é aquilo. Eu não vou pegar um dinheiro meu, um capital físico, capital monetário, e investir em algo que não vai dar dinheiro. Sim, sim. Isso Sim. dificilmente vai acontecer. Já o Estado, pronto, faz na intenção de resolver os problemas, só que muitas das vezes acaba por não resolver, porque o que é do Estado não é de ninguém. E pronto, para países com uma cultura como a nossa, acaba por ser pior ainda. Por isso é que a maior parte dos países, apesar de ter uma pequena intervenção do Estado, mas a maior parte das coisas são privadas. Ok, tanto que no livro do professor Paulo Trigo, Economia e Finanças Públicas, nas razões de intervenção do Estado, está lá os dois grandes teoremas da economia do bem-estar. O primeiro diz que, sob certas condições, existência de monopólio, existência de bens públicos e existência de informação assimétrica, mercados concorrentes caracterizam-se por uma distribuição eficiente dos recursos. O que é que ele queria dizer? E o livro diz que isso é uma espécie de versão moderna da teoria da mão invisível. Ou seja, ele acha que o Estado não precisa intervir na economia, salvo se for para resolver estes três problemas, essas questões que são monopólio, sempre que existir monopólio. Ele entra para... Sempre que for para produzir bens públicos, o Estado tem que intervir. Sempre que for para reduzir a simetria das informações, porque os bens públicos estão aqui, pronto, aqui já como é mesmo o relógio econômico é uma escola, temos que chamar sempre a atenção aos nossos telespectadores, que quando estamos a falar em bens públicos economicamente, não deve ser confundido com bens públicos no âmbito jurídico. O jurista, para ele, bem público é aquilo que foi financiado com dinheiro público. Tem características que não haja rivalidade no consumo, possibilidade de exclusão. E se não há possibilidade de exclusão, então um privado que é um indivíduo racional não está interessado em produzir bem público. Vamos supor que nós na nossa rua decidamos colocar lâmpadas de iluminação. E um indivíduo armado esperto nunca contribui. Vamos falar, para esse indivíduo não vai beneficiar da luminosidade. Agora, qual é o mecanismo que vamos utilizar para a luminosidade do povo? Quase que não existe. Se todo mundo pensar como vizinho, a rua acaba por não ter lâmpada. Mas às vezes isso é bom para alguns bens públicos para o funcionamento da própria economia. Logo, a única pessoa que pode fazer provisão de bens públicos é o Estado. Então, nessas questões o Estado pode se aparecer. Mas se for para resolver os problemas econômicos como tal, muitas das vezes a intervenção pública é ineficiente. Vamos deixar o mercado fazer o seu papel, que na maior parte das vezes falo de melhor maneira do que a intervenção pública.
Maravilha, maravilha. Tudo nosso. É relógio, é econômico. É econômico o relógio. Uma salva de palma. Muito bem, então foi muito bem abordado aqui por todos aqui nossos analistas. Podemos passar aqui para algumas questões, não é? Para a nossa plateia, se quiserem fazer aqui algumas questões, nós estamos em aberto. Está muito concorrido, então vamos lá. Produção, por favor, levam o microfone ali para fazermos as questões. Temos 3 inscrições. Por favor, o nome e a questão. Isara Dala é o meu nome. Primeiramente, boa tarde, desculpa. Boa tarde. Como podemos ver, temos economistas do país que pensam e sabem economia. Então, gostaria de saber quais serão as dificuldades que o Estado tem enfrentado ao dar solução nesses problemas. Se temos economistas no país capazes de dar resposta a esses problemas. Muito bem, uma questão muito bem colocada. Passamos então para a outra questão. Gostaria de dizer o seguinte: produzir deve ser um lema corrigir o desequilíbrio econômico e proporcionar o bem-estar das famílias. A questão que não quero escalar é a seguinte: a maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de produzir riqueza, produzem rir. A título de exemplo, Angola. Será que os proletores confirmam isso? Muito obrigado pela atenção. Uma questão aqui muito provocada, provocante. Não sei se vamos conseguir responder essa questão. Vamos então passar para a terceira e a última questão. Hermenegilda Vieira é meu nome. A minha questão é a seguinte: que estratégia o Estado deve tomar para dar solução a esses problemas? Muito bem. Vamos começar. Não sei se começamos com quem. Quem é que quer começar por responder? O Dr. Lindula vai fechar. Então, vamos começar com o Dr. Candongo. Bom, obrigado, Tolombo. Vou inverter os papéis e, quiçá, deixar as demais questões para os colegas do país responderem. Sem Começando problemas. pela última questão. Aqui a última questão foi bem apontada aqui pelo Dr. Lindula. Em entender que o Estado vai estar aí, Estado, entender Estado, como todos nós, mas nesse Estado tem alguém que manuseia as políticas públicas, que é aquela de chamar-se para ser o regulador, criar as condições de trazer segurança às estradas e deixar que o mercado domine então essa mesma apetência. Porque a questão da oferta e da procura vai ter lá 2 intervenientes principais. Porque nós sabemos que o consumo vai ter produção e vice-versa. E se estamos a atender a essa questão, a estratégia é mitigar isso, deixar o Estado garantir aquelas principais bases similares, se nós irmos lá, segurança, porque o investidor vai onde tem segurança. O investidor vai onde sabe que terá retorno. É simples assim. O mercado controla isso. E aí estamos a chamar o quê? O modelo de sistema econômico a adotar. Que já foi aqui bem dito, e eu acredito que os colegas do painel concordam, que adotamos um sistema econômico capitalista. E disse muito bem o Dr. Lindula, em olhar sim a apetência. É como entender em um cruzamento, uma via pública, num cruzamento, nós sabemos que tem lá os semáforos, se não tiver semáforo, as estradas bem sinalizadas. Porque quando está bem sinalizada, a via flui normalmente. Porque cada um saberá a sua prioridade. É a minha vez, vou avançar. Sim. É a minha vez, vou esperar. E a economia, o ciclo funciona assim. É como se fosse. O Estado é aquele elemento que meteu lá os semáforos, as luzes, que é para deixar a economia, ou seja, aquela via fluir. Tendo um acidente, tendo alguma inquietação, é lógico que ninguém vai fazer, nenhum privado vai tirar. Quem vai intervir aí? É o Estado, que é para o fluxo daquela economia ou daquela via continuar a circular. Ok. Então, nesse paradigma, nessa questão. Maravilha. Essa é a questão da Irmelinda. Vamos agora passar para a questão da Isaura. A Isaura fala das dificuldades, né, que o Estado tem estado a enfrentar para tomar essa decisão com esse conjunto de todos os cérebros pensantes, não é? Dos economistas que existem. Então. Bom, relativamente a esta questão, é meio
meio conturbado. Nós não estamos no executivo, não temos informações privilegiadas, acredito que os colegas também aqui não têm. Nós temos o subsídio daquilo que são os relatórios aí que nos chegam, né? Mas Angola, ou seja, a economia como um todo, e se todos nós nos zelarmos para a mesma direção, não vamos lá chegar. O que é que eu estou a querer dizer? É preciso não confundirmos aqui política de Estado com política de governo. É preciso, porque quando nós trazemos aqui políticas económicas, todos nós temos que nos rever. Yeah. Enquanto ficamos aqui nesse dilema em que a corrupção está no governo, o governo diz que a corrupção está na família, Yeah. a família diz que a corrupção está no governo, Yeah. vamos ficar aqui a procurar culpado e nunca chegamos lá. É preciso que nós unifiquemos aqui as ideias e definir também prazos. Dos maiores problemas que enferma a nossa economia também é definir deadlines, porque tão dito assim, se Angola não é isolada dos outros países, e a economia é competitividade. Okay? Tu tens que ser cada vez mais competitivo para materializar os teus objetivos. Se abdicares da competitividade e ficar no comodismo, por isso é que eu tenho dito que nós, pese embora somos um país do terceiro mundo, já começamos a redir para o quarto, pese embora os livros não dizem isso. Mas não tem da classificação do quarto. Porque nós estávamos num estágio em que estávamos... Mas não está a ser muito pessimista. Eu não estou a ser pessimista, é a minha apreciação. Por isso é que eu estou aqui a chamar Yeah. a atenção, que é preciso unificarmos aqui ideias e termos deadline, foco. Porque Ok. nós temos aqui escassez, a escassez é para todas as economias. Se tu Yeah. tens escassez, então tu tens que ter foco, não podes querer atacar tudo ao mesmo tempo. Quando ataca tudo ao mesmo tempo, acabas por não fazer nada. Yeah. Repara, nós temos aqui problemas extremamente estruturantes que nós temos que atacar de imediato. Primeiro, saneamento básico. Segundo, os últimos relatórios, e nós ouvimos isso, alto e bom tom na Assembleia Nacional, a taxa de eletrificação do país está quanto? 44%. Yeah. A taxa de distribuição de água está quanto? 50%. Yeah. Estás a ver? Todos esses E são fatores que concorrem para o IDH. não tem como. Yeah. E todos esses aspectos estruturantes têm que ser aqui atacados. Se nós não atacarmos esses fatores, vamos continuar a ter os problemas que a gente tem e vamos continuar a viver em 3D. Dívida, déficit e dificuldade. Porque até o maior problema que nós temos nem é bem econômico. É mais Político. não é muito bem econômico o problema da Angola, porque se nós decidirmos que temos que fazer alguma coisa, a gente faz. Eu comparo muito a economia nacional com a seleção de futebol. A seleção de futebol está a jogar bem, Yeah. mas o desporto na Angola não está bom. Yeah. Mas esse momento efusivo da seleção de futebol está nos dar a entender que o desporto em Angola está bem. Foi o que veio com petróleo. Yeah. É preciso atacarmos aqui os problemas estruturantes para nós reduzirmos os custos de contexto. Yeah. Porque por isso é que nós temos economias que produzem com custo de produção elevado, não se tornam competitivos. E nós temos aqui o problema da nossa Sim. produção ancorada ao dólar. Yeah. Nunca vamos ter um preço de produção que é competitivo. São questões que nós temos que atacar. Então são propostas de solução, o que significa se estivesse lá, Doutor Lucas, já estava. Eu gostaria só também a crescer quanto a este ponto. Né? Ela perguntava que estratégia é que se deve adotar, uma vez que tem pessoas, o país tem quadros capazes Yeah. para dar resposta. Vamos cair naquela cena do doutor Lindula, quando dizia que nós temos dificuldade de entender que tipo de modelo nós estamos aqui a seguir. Por um lado, né, o modelo econômico, passo aqui a expressão. Nos livros, né, na Constituição, nós somos capitalistas, né, mas na atuação de quem detém as políticas públicas, sentimos que... Está a faltar este Não, elemento. sentimos que é socialista. A maneira de atuar, isso não estamos aqui nas vestes eleitorais, né? Pois aquilo que o Estado tem como programa acaba a não concretizar, e depois os nossos programas estão muito voltados aos pleitos eleitorais, né? E injeta-se tanto dinheiro
Ok. Tanto dinheiro em programas que volta e meia, não se tiram efeito. Agora, que estratégia quem detém as políticas públicas, principalmente ouvir os especialistas, né? de modo a mitigar ou a reduzir Não, esses erros. porque, doutor Domingos, mesmo os deputados têm aí acho que têm uma fatia para a consultoria. Eles têm de consultar alguém, né, para expor os problemas e, portanto, receber subsídios de quem é entendedor da matéria, não é? Pronto, se calhar doutor aqui Nuno, também está doutor a faltar um pouco de vontade Doutor Nuno, política. quem detém as políticas nesse país tem dificuldade de lidar com os acadêmicos. Ele vê que o acadêmico é um adversário dele. É preferível que ele procure solução no comitê de especialidade do que nas academias. Ok. Maravilha. Epa, pronto, estão aqui a ficar aqui as dicas que têm muito a ver com contribuições. E são contribuições técnicas, na verdade somos todos angolanos e são esses angolanos que podem dar mesmo soluções desses problemas, estão à disposição. Qualquer questão, vão aqui trazer aqui aos nossos analistas e vão dar soluções. Claro que naturalmente que esses são problemas muito técnicos e que exigem um pouco de mais esforço, que não se resolve através de uma aula. Tem que se fazer um estudo, consultorias, para que a gente consiga trazer solução. Tudo por Angola. Nós amamos Angola, Angola é o nosso país e nós precisamos fazer sempre o bem para Angola. Nós somos jovens e temos que olhar numa perspectiva de crescimento do nosso país. Dr. Lindula. Sim, eu acho que era para falar da questão do camarada ali que falou em que Sim. as economias, acho que falou sobre a riqueza. Está a informar os ricos. Ao invés as economias para garantir o bem-estar criam riqueza e não ricos, né? E eu acho que o caso de Angola cria ricos ao invés de criar riqueza. Na verdade, mesmo que nós olharmos para as economias avançadas, as tais riquezas são detidas por indivíduos. São os ricos que fazem com que os países cresçam. Na verdade, nós aqui, o nosso problema não é um indivíduo ser rico, é a mentalidade do indivíduo, o que é que ele faz com esta riqueza. E com a riqueza, exatamente. Problema. E outro problema é que estes indivíduos não ficaram ricos trabalhando. Ou seja, é uma riqueza que não foi gerada por um ciclo econômico. Logo, esse indivíduo tem dificuldade em transformar essa riqueza dele em mais riqueza. Até eu acho que temos que procurar um outro nome para este elemento. Isso, do ponto de vista econômico, isso não se enquadra muito no capítulo da riqueza. O governo angolano, ao dizer que a terra é propriedade do Estado, foi mais um erro que se cometeu. Era necessário um indivíduo, por exemplo, da zona diamantífera das Lundas, ter uma região que é exploração de família. Esses indivíduos, se ficarem poderosos e ricos, vão poder trazer lá vários serviços, empregar várias pessoas, de modo que aquela riqueza da família que é resultante dos recursos naturais que eles têm, continuar a trabalhar. Nós, se vermos nas Arábias Sauditas, os donos dos poços de petróleo são pessoas individuais. Não é necessariamente o Estado que tem que explorar o petróleo. Aqui não, aqui tudo por ser riqueza. Dizem que é propriedade do Estado. Um indivíduo que nasceu numa zona abundante em recursos nunca tem nenhum tostão, porque os indivíduos vêm, exploram e levam. Se esse indivíduo tivesse uma parcela para explorar, ficaria rico, empregaria o vizinho mais um vizinho, assim sucessivamente. As zonas desenvolveriam, passariam a diminuir as assimetrias. Então, não é bem verdade que as pessoas não devem ser ricas, mas criar riqueza. A própria riqueza é de pessoas, os Elon Musk, os Mark Zuckerberg, são pessoas, não são ricos. Quantas pessoas é que eles... Os ricos é que não sabem o que fazer com a riqueza. Isso é outra coisa, isso é questão comportamental. Como o doutor pode falar. Então, nós, se calhar, para além mesmo de... Nós temos que ter, para além de mudanças econômicas, mudanças comportamentais, mudanças sociais. Nós estamos a precisar urgentemente de resgate de valores econômicos, sociais, políticos. O nosso problema é mais grave do que parece. Então, é normal as pessoas serem ricos, desde que esses ricos tenham raciocínio.
Tem conforme o doutor Lumo gosta muito de alguns momentos para descontrair. Eu hoje, por exemplo, não consigo acreditar. Um indivíduo que nasceu antes da independência, lhe pergunta, tu és de onde? Eu sou de Luanda, meu pai é de Malaki. Por que eu não concordo com isso? Yeah. Por exemplo, eu me identifico como alguém do Bembe. Eu não Porque se eu consigo um bom rendimento, investir no Bembe, com algumas influências, por eu ser um grande empresário, vou conseguir influenciar que o Estado leve lá uma estrada, uma canalização de água e vamos reduzindo. Vejam o que o camarada Gino Carneiro fez no Calulo. Trouxe Calulo no mapa, por ele ser alguém que se identificou lá. O nosso problema é que nós não nos identificamos com Angola. Nós temos o tal dinheiro que temos. A primeira coisa, eu sou de Luanda. Quando Luanda não tiver me dizer mais nada, vou para Portugal. Olha, esse é o grande problema. Aquela do Zombo, um cuito com a navalha me dizer alguma coisa. Eu ia querer desenvolver lá as coisas. Mas aqui não. Todo mundo, um pai de 55 anos, 60 anos, é de Luanda, a mãe dele é que é de Malange. Isso está errado. Eu nunca vou querer olhar Malange como uma zona para desenvolver. Não é do meu pai, quase a morrer, quando morrer acabou. Não, todos nós estamos virados para Portugal. É mais ou menos isso. Então, a questão aqui não é os indivíduos é que são ricos. Não, os indivíduos é que ficaram ricos de forma não normal e usam a riqueza de forma não normal. Porque nos outros países também que faz-se coisa. As empresas, se vocês verem, da Adidas dois irmãos, sabe? O dono da Adidas e a Puma eram dois irmãos. O Louis Vuitton é um indivíduo. O Gucci é um indivíduo, mas foram criando impérios. Então são ricos que criaram império e empregaram pessoas. Nós não. Nós somos ricos que vivem em Portugal e vêm buscar dinheiro aqui. Podem passar 20, 30, 40, 50 anos. Se nós não mudarmos de atitude, Angola não muda. Nós hoje estamos em 2024, né? São 22 anos de paz, mas nos planos do governo ainda continua a ter venda de divisa para importação de arroz. Isso é grave. Isso é como a terra. Não consegue plantar arroz. Está tudo dito. E aquilo está aqui mesmo nas três questões: o que produzir, como produzir, para quem produzir. Naturalmente, nós vamos agora encerrar, dando aqui notas a todos que não esqueçam de seguir o nosso canal, subscrevam ao canal. Todas as ideias aqui transmitidas é com perspectiva de ver Angola mudar, ver Angola crescer. Agora, a perspectiva, a visão crítica da juventude, a visão crítica dos acadêmicos devem ser levadas em consideração, porque a nossa perspectiva é ver Angola crescer. A todos eu quero agradecer, não é, pela vossa disposição e até a próxima aula. Até já!